Gostaria que ficasse enquadrado pra mostrar minha camisa do Michael Jackson, do álbum Dangerous. Hoje o vídeo é muito especial, vou falar sobre quem somos nós, a origem do mundo e o que significa todas essas coisas de tanto a espiritualidade, que é o vídeo anterior, quanto a Matrix, que se fala muito de Matrix, se fala muito de ego, de persona, de autoconhecimento, de vida pós-morte e essas coisas. E tudo isso pra gente poder ter consciência sobre as coisas que a gente vai consumir, porque aqui na internet tem muito conteúdo sobre lei da atração, essas coisas, só que eu percebo que a maioria desses conteúdos não tem base, porque eles vêm muito de um lugar de conquistar coisas materiais, mas eles não têm uma estrutura de buscar ser, que eu acho que quando você busca ser, quando você busca o autoconhecimento, quem você é, o que você está fazendo aqui, e se sentir bem, se sentir no estado do amor, da felicidade, a partir disso você começa a entender melhor tudo isso. Então acho que é sobre você entender primeiro essas coisas, do que tentar materializar e ficar só se frustrando e não consegue uma coisa e depois já não consegue mais. Eu vou começar primeiro com uma história de quando eu era criança, de quando eu senti as coisas e talvez possa fazer sentido no coração de vocês. E primeiro, por que eu vou contar todas essas coisas? Eu vejo que muitas pessoas se sentem perdidas, e eu também me sentia muito perdida, eu ficava estudando essas coisas e ficava assim, nossa, é muita coisa, é muita informação, e acaba que você se perde em tanta informação, e às vezes pegam coisas simples e tornam elas uma coisa complexa. Quando a gente entende, ou pelo menos a gente se sente, ou sente que tá no caminho, indo pro caminho certo, um caminho de que você não tem certeza para onde você está indo, mas que você sente confiança. Porque por mais que eu entenda, ou saiba, ou sinta tudo isso que eu vou falar agora, tudo isso ainda é incerto. Só que eu me sinto bem-aventurada. Eu sinto que, por mais que eu não tenha certeza de nada, eu estou indo para um bom caminho. Porque eu confio uma confiança muito grande dentro de mim, de confiar mesmo sem ter certeza das coisas. Porque eu sei que, por mais que o mundo seja um dilema, ou um mistério, e que aconteçam coisas que a gente não entenda, e que a gente se questione, eu sei que tudo está acontecendo por um motivo, então eu confio. Isso seria a fé. E eu tenho esperança de que tudo... A esperança é a espera. Tenho esperança de que tudo vai melhorar. Uma vez, quando eu era criança, observando o mundo, como ele funcionava, eu cheguei à conclusão. Nós viemos para esse mundo e temos total liberdade de fazer o que a gente quiser fazer, mas a gente escolhe fazer aquilo que disseram pra gente fazer. Existe uma sociedade, uma matrix que foi formada de certo e errado, e a gente segue isso sem questionar. Foi exatamente isso que eu concluí quando criança. A gente é criança, a gente está mais perto da nossa natureza, e quando a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo, e vai ficando cada vez mais distante da fonte. A gente fica mais longe da fonte quanto mais a gente se identifica como ser finito. Quando você tem esse sentimento, esse entendimento de que nós somos um ser livre e a gente segue padrões, a partir de você sintonizar com essa frequência, com esse entendimento, você começa a funcionar de outra forma no mundo. Essa forma de eu ver o mundo é uma crença, é um sentimento que me liberta, que faz sentido no meu coração. Não é algo que outra pessoa me falou, e se outra pessoa fala alguma coisa também, precisa ressoar aqui dentro, precisa fazer sentido. Então você não segue o que a pessoa fala, você segue aquilo que você sentiu verdadeiro. E como eu já disse nos outros vídeos, a verdade desse mundo é o amor. Isso pra mim é amor, acreditar nisso. E não é algo que eu acredito, só acredito, é algo que eu senti. E também é o fato, né? É só vocês observarem o mundo como ele é. A gente nasceu no mundo e existe toda uma sociedade. Essa sociedade são seres que foram evoluindo e foram se formando idiomas, línguas e formas de se comunicar, tradições. E até hoje a gente permanece nessas mesmas tradições e as mesmas formas de comunicação. E tudo isso é incrível, é claro, isso é maravilhoso, só que também tem muitas coisas que nos limitam. Tudo isso nos limita. Essas limitações e essas formas de viver a vida e de ver a vida. Só que quando você percebe que você está vivendo essa vida, você tem um corpo, esse corpo funciona de um jeito,
e você fala determinada língua, se comunica de um jeito e tem crenças sobre coisas, como isso tem que funcionar e como que meu corpo funciona e meu corpo vai viver até tanto tempo porque o meu avô teve a vida assim e teve essa doença, então eu vou funcionar dessa forma. E daí a gente cria crenças sobre o tempo, sobre a velhice, sobre a idade, sobre o que é ser criança, o que é ser adolescente, o que é ser adulto. A gente cria ideias sobre tudo e a gente se fecha a todas essas ideias. E tudo tem que ser dessa forma linear. E quando você vive a partir dessas ideias, desses fechamentos de conclusões, você se limita a tudo. E não que a gente não vai seguir coisas, por exemplo, o tempo é uma ideia, o tempo não existe. Uma coisa que me ajuda muito a entender a vida é observar como os animais funcionam. Você vai ter que falar para uma onça como que ela deve agir, e chegar na onça e dizer para a onça que ela é uma onça. Porque naturalmente, desde que ela existe, ela já se comporta desse jeito. Ela não precisa recuperar esse poder dela, porque ela já sabe que é uma onça. E é assim para qualquer outro ser. Nós somos os únicos seres que existem nesse planeta que esquece que a gente é um ser perfeito, humano. Então, observar os animais é uma das minhas melhores formas de perceber a vida. Porque os animais, eles não sentem vergonha. Os animais, eles vivem a sua natureza, eles vivem o presente. Eles não ficam pensando no tempo, ou no ontem, ou no amanhã. Eles vivem o hoje. Para eles não existe o ontem. Para eles não existe o amanhã. Só existe o agora. Essa ideia de tempo, o relógio, as horas, essas coisas, elas importam. A gente vive a partir disso, de dias, de horas. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E tá tudo bem isso. Só que é sobre a gente viver no tempo, enfim, nas horas e nos dias, enfim, nos meses, mas entender que isso é só uma ideia, isso não é uma verdade. Então a gente vai viver num mundo sobre a sociedade, as coisas criadas, porque não tem como a gente sair totalmente disso, mas sempre voltando para um lugar de que nós não somos nada disso e que tudo isso é uma ideia. Nós somos uma sociedade e a gente criou essa ideia de tempo e ela faz sentido, só que ela é uma ideia, não é uma verdade. Isso para milhares de outras coisas. E eu vejo que tem muitas discussões na internet sobre essa questão de relacionamentos de macho, fêmea, e sobre a ideia de casamento, relacionamentos monogâmicos ou até não monogâmicos, em que essa estrutura de relacionamentos monogâmicos, ela foi uma estrutura criada de um lugar machista. Pelo menos nesses últimos tempos que a gente está vivendo, nesses últimos anos. Então foi criada uma estrutura, e a gente segue essa estrutura. Sem se questionar porque a gente segue essa estrutura. O casamento, a igreja, a aliança, uma festa grande, vestidos brancos. É tudo coisas que foram construídas e que a gente aceita tudo isso. E tá tudo bem a gente aceitar tudo isso, mas isso foi uma coisa imposta pra gente. E tá tudo certo você querer casar e usar um vestido branco, essas coisas. Ou até mesmo ter filhos. Ter filhos é uma coisa que é do nosso instinto. Estando num corpo que é parte animal, é o nosso instinto procriar. E também vem do patriarcado, que a fêmea foi feita para procriar. E eu tenho uma história sobre isso, sobre procriação, que eu nunca quis ser mãe. Desde criança, assim, eu gostava de brincar de boneca, essas coisas, mas eu fui crescendo em um lugar que as pessoas tinham filhos sem querer ter filhos. Então, pra mim, ter filhos era horrível. E minha mãe criou a gente com dificuldades. Então, pra mim, era, nossa, por que eu vou ter filhos? É horrível ter filhos. Eu vi minha mãe sofrendo lá e ficava assim, não, eu não vou ter filhos. E eu cresci com essa ideia de não ter filhos, até o momento que eu tive uma visão, tive uma experiência na ayahuasca. Eu conto aqui no primeiro vídeo do canal, que é a minha primeira experiência com a ayahuasca, em que eu tive uma visão em que eu ia ser mãe. Só que isso veio a partir de eu entender o que era a vida. No vídeo eu falo melhor sobre isso. Então a minha vontade de ser mãe partiu da minha alma. Não partiu da minha identificação com o meu instinto animal de procriar. E também não partiu da ideia da sociedade que colocou que a mulher foi feita para ser mãe, para ter filhos, para procriar. Porque a gente não foi feito para nada, a gente foi feito para experienciar a nossa vida. E a gente tem a escolha de querer ser mãe, de querer procriar, de querer ter uma relação monogâmica, ter um casamento, todas essas coisas.
ou ter uma relação fora desses padrões. Porque tudo foi um padrão que foi imposto pra gente. Como um relacionamento monogâmico, relação só com 2 pessoas, não pode ser uma relação com 3 pessoas, 4 pessoas, esse tipo de coisa. Hoje é muito comum a gente ver pessoas que mudaram de gênero, e isso acontece porque a sociedade criou o homem e a mulher. Nós viemos para o mundo como fêmea e macho. Essa é a nossa natureza biológica. E isso não tem como ser alterado. Dá pra gente alterar o nosso órgão, com cirurgia, essas coisas que existem, mas não tem como alterar essa biologia. Por isso que se fala mulher trans ou homem trans, porque ele não se tornou macho e não se tornou fêmea. Eles fizeram uma mudança de gênero e do corpo, mas a sua biologia ainda é fêmea e macho. E essa biologia de fêmea e macho não é só dos órgãos reprodutores ou de outras partes do corpo. A diferença biológica de fêmea e macho vai além disso. É algo que vem de muitas gerações, de bilhões de anos em que a gente está evoluindo, em que a fêmea evolui de um jeito e o macho de outro jeito. E algo que eu sinto que aconteceu no Jardim do Éden foi que a fêmea não surgiu das costas do Adão. Existiu o primeiro humano e esse humano foi dividido em fêmea e macho. Então, eles são 2 seres de um só. Eu vi isso num vídeo e fez muito sentido pra mim. Pode ser que eu esteja totalmente equivocada, mas tudo aqui é o que eu sinto, não é algo que... Tem coisas que eu vi sim, em estudos ou em vídeos, ou que me falaram, mas tudo isso foi coisas que eu mesmo estudei na natureza, estando na natureza, observando como que era a minha natureza, a natureza dos outros animais, e percebendo como que era o mundo a partir disso. A partir da natureza e não a partir de algo construído pela nossa mente. Nós somos separados, macho e fêmea. O macho foi evoluindo de um jeito e a fêmea de outro. Por isso que hoje eu não falo que eu sou feminista, porque o feminismo seria a igualdade entre os gêneros. Só que eu não vejo que nós somos iguais. O macho funciona de um jeito e a fêmea de outro. Não importa se seja gay, não importa se seja trans, continua estando no corpo de macho, continua estando no corpo de fêmea. E esses corpos, eles funcionam de jeito diferentes. Isso não tem a ver com gênero, porque eu posso ter nascido no corpo de fêmea, mas me identificar sendo homem. Porque o homem e mulher foi uma construção. Homem e mulher é uma coisa que não existe. Foi uma ideia construída. Agora, fêmea e macho existe. É algo que existe no nosso ser animal, no nosso corpo animal. E não tem como dizer que não é animal, porque se nós somos além do animal, a gente transcendeu. Mas a maioria está identificada ainda com o instinto animal. Nós temos o instinto animal e a gente percebe que a gente vai além desses instintos. E a gente pode viver esses instintos, mas não se identificar com esses instintos. O instinto de comer, o instinto de acasalar essas coisas, que acaba saindo do controle, né? Quando você entende que mulher e homem é uma ideia da sociedade que foi criada, que tudo isso é para dividir, separar as pessoas e colocar cada um em um lugar. Mulher, homem, preto, branco. E no final a gente é tudo a mesma coisa. As polaridades é tudo a mesma coisa, porque existe macho e fêmea, só que todos somos a mesma coisa, que é humano. Isso tudo é pra gente entender como que funciona o machismo, o patriarcado, a misoginia, o feminismo, todas essas coisas assim. Se a gente continuasse vivendo nessa nossa natureza de entender que a gente tem um corpo fêmea e macho, entender essas polaridades do feminino e do masculino, e isso não envolve gênero e não envolve sexualidade. Porque mesmo você estando no corpo de macho e se relacionando com outro macho, vai continuar a mesma coisa. E não é só porque eu tô no corpo de fêmea que eu tenho que estar só na polaridade feminina. Para a gente prosperar, a gente tem que ser polarizada, a gente tem que estar nas energias. É o equilíbrio, é o yin e o yang. Yin, yang, yin, yang. Porque a gente tem essa natureza. Lembra que eu falei que a gente era um ser que tinha os 2 sexos, e a gente dividiu em 2? A nossa natureza é ser um só. Então nós temos as 2 polaridades em nós, o feminino e o masculino. Então dentro de relações, não importa se sejam relações homoafetivas, em que você não se identifica com gênero masculino, feminino, não importa. Mas todas as relações a gente tem que estar polarizado para elas prosperarem.
Eu já tive relações em que, com amigos, inclusive, isso é pra todas as relações. Eu estou falando muito sobre isso porque quando a gente entende a nossa natureza, a gente entende de onde que a gente veio, a gente entende que é um ser infinito, a gente começa a observar as coisas de outra forma. E quando a gente segue a nossa natureza, de entender, eu sou um ser infinito que veio se experienciar nesse corpo humano, nesse planeta, eu estou no corpo de fêmea, sou eu quem escolho se eu quero procriar, se eu quero acasalar, se eu quero... Tudo isso é algo que eu construo, porque a sociedade que vem com essas tradições, elas vêm com tradições, em que a gente tem que ter uma família, que a gente tem que isso, que aquilo, né? A mulher tem que isso, o homem tem que aquilo, não sei o que. Gente, ninguém tem que nada, o homem tem que nada, a mulher não tem que nada. Porque tudo foram coisas impostas pra gente, vocês entendem isso? Tipo, eu sou uma mulher e eu tenho que vestir rosa, e eu tenho que falar meigo, tenho que falar manso e eu tenho que usar essa roupa, né? Sou adulta, eu não posso usar Hello Kitty, tenho que usar essa roupa. Eu sou adulta e adoro usar roupas de criança e parece que eu tô fazendo uma coisa errada. Porque eu tenho que usar roupas de adulto e não sei. Isso tudo foi uma coisa que foi imposta pra gente. Vocês percebem que essas coisas que foram criadas, essas crenças, elas não surgiram a partir do amor, elas surgiram a partir do egoísmo. Tudo vai girar em torno das pessoas quererem ter servos, quererem ter escravos. Então, o mundo é sempre sobre um oprimindo o outro. Não é sobre como eu posso ajudar os outros, como eu posso ser uma pessoa melhor pro mundo. É sempre como eu posso fazer o mundo para que eles me sirvam. Então, a liberdade é você entender esse mundo, você está no mundo, você vai fazer as coisas do mundo, só que você vai entender que quase todo o sistema é criado para manter uma base, para manter uma pirâmide. Illuminati. Mensagens subliminares.